Bom dia, então acordamos aqui no camping. Ninguém aqui, só a gente ao redor. Tá 13 graus agora de manhã, a expectativa era 20. Então a gente nem botou saco de dormir, nada adiantou, a gente só com uma mantinha, mas no meio da noite a gente teve que abrir o saco, tava bem frio. Essa noite tinha um barulho de uma missa, uma macumba, sei lá o que era. Começou às 10 da noite, ficou uma hora, eu acho, mais ou menos. Aí depois a gente conseguiu dormir super bem. A Marina tá ali em cima da barraca ainda. O pessoal já tá arrumando aí as coisas pra tomar um café e daqui a pouco já partir. Bom dia. Bom dia. Então acordamos ali do camping La Chacra. Dormimos muito bem. Pagou 1.100 pesos por carro. Isso. E agora estamos indo para uma das agências que a gente encontrou do Western Union, né, que tem para sacar dinheiro. E passando ali a gente vai para Vila Epecuén. E é isso, né? Sim. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente tá chegando agora aqui na Vila Epecuén, que fica ao redor do Lago Epecuén, que é esse lago que a gente tá vendo aqui. Essa vila foi fundada em 1923, tá? Ao redor desse lago, tem o mesmo nome, o lago e a vila. E foi porque esse lago aqui é um lago de água salgada, então dizem que eles têm benefícios medicinais, tá? Essa água salgada, o pessoal vem aqui para tomar banho e tal, principalmente os mais velhos, e dizem que fazia bem para as articulações e tudo mais. Então foi crescendo a vila, só que esse lago ele tem um funcionamento meio que ele abaixa e levanta o nível, mas isso é natural dele, conforme tem mais chuva, menos chuva ele abaixa e levanta. Só que conforme ficava o nível mais baixo, atrapalhava o turismo. E aí nisso, por volta de 1975, o governo argentino resolveu fazer uma ligação, encadear os 6 lagos que existem aqui na região de Cajué em direção a Buenos Aires, e fez uma ligação com eles, com vários diques, com o objetivo de pegar água de um, joga para o outro, fecha de um para não ficar alto demais, enfim, para tu sempre manter o nível do lago mais ou menos ok. Só que em 1976 teve a troca do governo argentino, que virou governo militar aqui, e aí eles abandonaram esse projeto e deixaram as comportas todas abertas. Então a partir dali o lago começou a crescer de 50 a 60 centímetros por ano e foi aumentando e indo em direção à cidade. Então a cidade eles fizeram um dique que a gente vai mostrar lá. E esse dique ele aguentou essa água subindo até 1985, quando ele estourou e a cidade foi inundada com 4 metros de água, tá? Então ali eles tiveram que evacuar a cidade. Em 15 dias tiveram que tirar todo mundo, inclusive os mortos do cemitério, tiraram tudo. E a cidade foi submersa, chegando a 10 metros de água em 1993. Tá? Em 1993, eles começaram a fazer um trabalho de desencadear os lagos, para parar de jogar água para cá. E aí, em 2003 a cidade começou a ser visível de novo. E é o que a gente vai ver ainda daqui a pouquinho, a cidade fantasma de Epecuén. Que homem, né, galera? Henrique também é cultura. Fiquem aí com essa bela explicação da gente, tá? Ó, como fica tudo seco, né? Hoje em dia não nasce mais nada aqui, né? As árvores foram salinizadas, né? Porque quando tem sal na água, elas meio que empedraram, assim. Então é uma paisagem bem diferenciada, assim. Parece uma coisa meio fim do mundo, assim. Tá bom, Henrique, calma. Dá de ver muito bem. Pessoal, flamingos à esquerda. Ó, pessoal, então estamos aqui na frente de dos pontos mais emblemáticos de Epecuén, que é o Matadeiro. Matadeiro Modelo
de Salomone. Foi fundada em 1938, foi um emblema da época e ficou debaixo das águas durante 2 décadas. E hoje é um dos principais pontos que o pessoal vem para ver aqui. E aqui ao redor sempre as árvores secas, né? Que estão mortas, mas com tanta salinidade. Mas elas não se decompõem devido justamente à alta salinidade que tem nelas, né? Ó, aqui no matadeiro dá pra ter uma ideia mais ou menos até onde que foi o nível da água lá. Você olha lá em cima, tem bem certinha a diferença de cores ali. Hoje é habitado apenas por vários pássaros aí. Mas já tá, tem várias partes deles que já caíram, a parte da frente aqui, o reboco, algumas coisas aqui. E essa aqui seria a parte de trás do matadeiro, tá? Tem uma chaminé ali, a torre central. E toda essa parte aqui também provavelmente estava em grande parte alagada, tá? A Vila Epecuém fica naquele sentido, lá para trás. Ela fica mais ou menos 2 km distante do matadeiro, tá? Um pouquinho mais para frente, o matadeiro é bem na entrada da vila. É proibido entrar no matadeiro, eles têm algumas placas ali na frente falando que é proibido a entrada. Inclusive falam, evite multas, respeite patrimônio, não sei o que. Justamente porque se vê, já tem várias partes que estão caídas, né? Então tem risco de você entrar ali, cair alguma coisa na tua cabeça e se machucar bem feio. Imagina se cair um teto, um pedaço de parede, só um tijolo já chega, né, pra machucar. Então a gente tá olhando só de fora e já vamos seguir lá pra Vila Epecuém, pra ver o restante da cidade que foi inundada. Ó, esse aqui é um pouco uma foto de como ele tava, como ele ficou inundado. E aqui era a parte da entrada dele, então tinha um arco aqui na entrada e aqui atrás o próprio matadeiro. Ó, então aquele portal que tinha ali na imagem, na frente, é isso aqui, ó. Ele acabou tombando para frente, mas tá aí o arco dele. Ele tinha um portal aqui na frente que era a entrada e ele acabou tombando. Aqui é um lugar onde hoje eles o pessoal usa ainda como um balneário, né? Então tem casinha de salva-vidas ali, tem alguns guarda-sóis, pedalinho, coisa assim. Que ainda hoje tem algumas pessoas que voltaram a usar aqui o Lago Epecuém como um balneário. Tá? Então tem aí esse lugar aí onde o pessoal fica. Então esse aqui é a Vila Epecuém. Foi feito um mapa com 100 anos da fundação, 1921. Então a gente no momento está mais ou menos aqui assim. Aqui é a estrada principal, né? Por aqui assim. E esse aqui era o tamanho da vila. Então essa aqui é a entrada, a gente pagou 300 pesos por pessoa. Na nossa cotação aqui, a do Brasil dá R$6. Se for aqui pelo Western Union dá 5, dá bem pouquinho. A gente começa a entrar pela cidade, a gente ganhou um mapinha com os principais pontos turísticos, vamos dizer assim, da cidade. E o mapinha dela. Então a gente vai começar agora a andar pelas ruínas aqui da Vila Epecuém. Ó, pessoal, então aqui tem a Vila Epecuém, aqui vários. Esse aqui era uma escola que existia aqui antes e logicamente foi abandonada em 1985. Ó, algumas dos locais tem uma plaquinha que eles colocaram no 30º aniversário do afundamento aí. Então, Alto Serviço ao Público, Residencial Vila Clara. Tudo aqui na avenida principal, que é a Avenida de Maio, que dá diretamente lá no lago. É engraçado ver assim, tem umas casas que estão mais destruídas, com partes inteiras, né? E tem outras que já estão mais conservadas, assim, né? Estão inteiras. Lá na frente tem um prédio mesmo, tá muito inteiro, é verdade. Isso é inédito. Tem a telha, tem estrutura, mas lá na frente assim, ó, tá bem inteiro ainda. Talvez será o tipo de construção, alguma coisa assim? Pode ser. Não. Pode Mais ser. robusto. Aquelas plaquinhas que eu falei continua tendo aqui, a dos 30 anos. Isso aqui é uma casa particular.
colocaram aqui, o que restou dela, né? Isso, uma laje, sei lá. É. Deve ser o segundo andar já. E aqui na frente, número 5 é La Sarucha. Não sei o que é Sarucha, mas é aí. Ó, então esse aqui era a avenida principal, Avenida de Maio. É aquela que pega desde lá do começo da vila até lá no lago. Aqui é onde acontecia tudo. Carnaval, esses desfiles, onde acontecia toda a vida do lugar. Aqui estamos chegando agora na transversal Cangalo, que é onde começa a ter mais pontos turísticos, mais hotéis e loja de alfajor, confeitaria e tudo mais. Vai ter mais, talvez tem até umas construções mais inteiras aqui. Olha só como tem umas casas aqui bem inteiras aqui ainda. Ele tá com os azulejos ali na frente e tal. Aqui é o Hotel Monte Real. Acredito que toda essa parte da frente ali, né? E na frente dele, ele também tem o Hotel Parque, que é aquele maiorzão lá. Aqui tem uma história até impressionante aqui. Esse hotel aqui pertencia ao Mário Sioca e José Púcio, no momento que foi inundado. E um dos dois ali, no tempo que foi inundado, ele se negou a sair, ficou no andar de cima, que não queria abandonar o hotel, mas ele teve um momento que chegou água lá em cima e teve que abandonar também. Ó, e aqui tem algumas coisas de aço decompondo aqui no chão. Isso aqui é aparentemente uma bomba d'água, alguma coisa assim do tipo. Aqui é a Alfajorlândia. Sim. A fábrica industrializada de alfajores até 1985. Olha aqui. Aqui é o Hotel Apollo. E aí a gente começa a ver coisas bem peculiares além da construção, né? Aqui uma pia do hotel. Olha aqui, na residencial e confeiteria Corradini. Sobrou uma escada de pé. Atrás outra. E aí, esse cara aqui. Tipo uma praça. E depois era rezado, tipo um lugar pra um bailão, assim, pra dançar, né? Mas é céu aberto, né? É. Um lugar de danças aqui. Um recreio bailable. Vai chegando mais perto aqui do lago. A gente mostra, mas é tudo escombro, né? Vai mudando um pouquinho o formato, mas tudo escombro, coisa caída, parede caída, teto caído. Muito aço oxidado. Tem um poste aqui de pé ainda. Mas é uma coisa assim muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto assim. E acho que é importante dizer assim, né? Tudo isso que aconteceu, ninguém faleceu. Assim, conseguiram tirar todo mundo aqui do local, mas esse inundamento não levou a vida de ninguém. Então, pelo menos isso eles conseguiram fazer com sucesso. Ó, então não baixou completamente ainda a água, ela ainda está baixando, porque aqui a gente tem trechos que ainda da cidade que ainda estão alagados. Então ali é um fim de rua, quer dizer, é um meio de rua que está alagado e ainda não baixou. Ó, então aqui ó, é o complexo balneário de Epecuém. Ali mostra o nível máximo que o lago atingiu. E ali tem uma piscina com escorregadores e tudo mais. Tá um cheiro bem estranho aqui assim. Talvez seja peixe, né? Tipo, pois é, mas será que não é por causa do sal da água? Que a água é salgada, né? Sal com coisa, peixe, podre. Parece, né? Sim. Mas é que a água aqui é muito salgada, então talvez... Esse aqui, ó, esse aqui deve ter coisa orgânica em tudo quanto é lugar, assim, né? Pode ser.
só, então ali ó, explica pra mim. Sim. Ali ó, a gente consegue ver, é o terraplane que eles chamam, que é o lugar onde estava segurando essa água, que é o que estourou e deixou a água toda entrar. Então isso aqui protegia um pouco a cidade do alagamento, e isso aí estourou e botou água naquela altura ali mais ou menos. A gente vê o chão assim bem branco em alguns pontos, que é onde a água secou e foi deixando sal aqui. Ó, e aqui era o complexo turístico deles, nos escorregadores, nas piscinas. Então, saindo da Vila Pequim, a gente tocou um pouquinho mais adiante e chegamos ao Museu da Vila Pequim, onde eles mostram um pouco sobre os artefatos que eles encontraram quando a água baixou, tem algumas fotos históricas e conta um pouquinho sobre a história do lago e da região. Fomos ali no Museu da Vila Pequim, que fica dentro do complexo, né? É, 1,5 km mais ou menos da vila mesmo, tem o Museu da Vila Pequim, conta um pouco da história dali. E é muito legal a visita. Quando a gente foi, pelo menos tinha uma pessoa ali que faz um geral ali das fotos. Pelo que eu entendi, ela era uma habitante da vila, né? Eu entendo. E foi muito legal. A gente recomenda, na real, a gente até se arrepende um pouco de não ter vindo antes de ir à vila, porque você aprende, a gente até pesquisou um pouco, né, que eu contei um pouco da história, como aconteceu e tal, mas ela conta muito mais detalhes como aconteceu a história e como é que era a vida na vila. Ela falou de alguns lugares que a gente deveria ir, que é legal para ter fotos e tudo mais. Então assim, a gente recomenda primeiro vir aqui no Museu da Vila Pequim, que é você passar da entrada à direita e depois andar 1 km mais ou menos. Você chega no museu e depois você volta na vila. O museu é gratuito ali e na vila você paga 300 pesos aí, também que não é nada exorbitante. Mas, então a nossa recomendação primeiro no museu, ver tudo ali, aprende certinho e depois você vai lá ver como ficou o negócio. Isso aí. Mas bem, é uma visita muito legal, é bem diferente assim, para entender um pouco da história do local e então vale muito a pena assim. Agora a gente está voltando para a cidade de Carué. A gente vai fazer o câmbio lá no Western Junior, tá fechado quando a gente tentou de manhã, abastecer o carro e tocar lá para Las Grutas.